Há mais de mês atrás. Für eine Bibellehre, das ich angefangen habe vor einem Monat. Mas como aqui há alguns irmãos que não estiveram presentes, eu acredito que há alguns que não estiveram, e também como já passou muito Einige tempo, Geschwister waren nicht präsent und es ist auch schon viel Zeit vergangen. então eu vou tirar aqui um tempo de recapitulação. Also werde ich jetzt ein bisschen Zeit nehmen, um das wieder aufzunehmen. Em primeiro lugar, quero dizer aos irmãos, já de antemão, An erster Stelle möchte ich sagen, se os irmãos nesse estudo wenn ihr in dieser Bibellehre ouvir alguma coisa que possa ser estranha aos irmãos, etwas hört, das für euch vielleicht komisch klingt, os irmãos não se escandalizem. dann skandalisiert euch nicht, erschreckt euch nicht. Os irmãos, eu nunca falei aos irmãos assim declaradamente, mas Ich habe es euch noch nie so deklariert, gesagt, a maioria, irmão, dos estudos que eu tenho trazido para a igreja aber die meisten Bibellehren, die ich gebracht habe, e algumas das grandes revelações que Deus tem dado ao meu coração, die größten Offenbarungen, die Gott mir in mein Herz gegeben hat, tem sido através da cultura judaica. war durch die jüdische Kultur. Desde quando eu comecei a estudar, a Seit ich cultura angefangen habe, darüber judaica, zu lernen, über die jüdische Kultur, a cultura judaica e também, claro, seguindo a linha do judaísmo messiânico, und auch über diese ganzen Lehrungen von e damals, eu tenho então tirado algumas revelações pessoais da Bíblia para mim. habe ich einige Offenbarungen bekommen, die für mich sehr relevant waren. Mas os irmãos não são obrigados, Aber die Geschwister sind nicht dazu verpflichtet, até porque Deus não obriga mais, na nova aliança ninguém é obrigado a fazer mais nada. weil in der neuen Allianz ist niemand zu irgendetwas verpflichtet. Tudo deve ser feito por amor Alles sollte durch Liebe gemacht werden e a pessoa deve receber por revelação do Espírito Santo de und Deus. der Mensch sollte es durch den Heiligen Geist empfangen. Então aquilo que eu vou passar aqui para os irmãos, para mim tem sido revelação de Deus na Das, minha was ich vida. sage, ist etwas, das Gott mir offenbart hat in meinem Leben. Nem tudo eu consigo fazer de forma plena, Nicht alles kann ich ganz voll machen, mas dentro daquilo que é possível, eu tenho procurado. aber in dem, was mir möglich ist, habe ich Fazer. versucht, es zu tun. Amém, irmãos? Amen. Então, este estudo das festas bíblicas, Also diese Lehren über die biblischen Feste, eu vou dar, na verdade, o tema geral como a pessoa do Messias nas nämlich das festas allgemeine bíblicas. Thema über die Feste der Bibel. Que os irmãos vejam que elas são, podemos dizer assim, uma caminhada escatológica da igreja ou do indivíduo Dass es salvo, eine Bibellehrung ist der Eschatologie, desde da Páscoa, de Pessa, von dem Pessachfest até Sukkot, até Tabernáculos, bis zu den Festen ganz am Ende. que é o culminar em que nós, na verdade, nos encontraremos face a face com Jesus. Bei dem wir uns Angesicht zu Angesicht mit Jesus wieder treffen. Então é justamente este caminhar ascendente Und es ist also dieses Treffen, dieser Weg zu gehen mit Gott, que eu quero mostrar para os irmãos, trazendo na figura aqui das festas bíblicas, das ich euch aufzeigen möchte durch diese biblischen Feste, para que os irmãos venham entender, damit porque ihr verstehen könnt. isso não é trabalhado no nosso meio. Das ist nicht sehr viel erarbeitet worden in unserer Mitte. E muitos dos conceitos que nós cremos são conceitos errados, que não são bíblicos Und viele 100%. Konzepte, an die wir glauben, sind Dinge, die nicht wirklich biblisch Eu sind. posso provar muitos para os irmãos. Por exemplo, Und ich kann euch das auch beweisen, zum Beispiel o domingo da Páscoa. der Ostersonntag. Jesus, a Páscoa é a morte de Jesus, não é a ressurreição de Jesus. Das Jesus morreu, Ostern ist segundo a tradição, ele morreu na Tod Jesus sexta-feira. und nicht die Auferstehung. Então, no domingo, não, nesse caso, seria, podemos dizer assim, dentro de um conceito bíblico, as In einem primícias. biblischen Konzept ist das eben anders. Mas a igreja celebra a ressurreição de Jesus. Aber am Sonntag wird die Auferstehung Jesus gefeiert. Mas o que trouxe salvação para nós é a morte de Jesus, o sangue derramado dele na cruz. Aber was uns wirklich die Erlösung gebracht hat, war sein vergossenes Blut. Então a Páscoa significa libertação. Ostern bedeutet also Freimachung. Então os irmãos vejam, biblicamente falando, de acordo com esse estudo que eu estarei dando aos irmãos, Mit diesem Lehrgang, Bibellehrgang, das eu ich estarei aufzeigen möchte, salientando, na verdade, Páscoa se salienta morte de Jesus, sangue derramado. möchte, ist
ist einfach, Ostern sollt ihr verbinden mit dem Tod Jesu. Sangue que trouxe livramento aos primogênitos no Egito. Das Blut, das vergossen wurde, um frei zu machen. E para nós hoje, nos livrou da escravidão Genau do wie in pecado. Ägypten, als das Blut an die Tür geschmiert wurde und den Tod bewahrt hat, so hat es uns frei gemacht in der neuen Por isso Allianz. que João, ali no capítulo 1 do Evangelho de João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o Das Lamm pecado Gottes, do das mundo. hinwegnimmt die Sünde der Welt. João ali estava fazendo alusão ao Cordeiro Pascal. Macht sich eine Referenz aus dem Osterlamm. Jesus morrendo no dia de Páscoa, prefigurando o Cordeiro Jesus, der gestorben Pascal, ist an Pessach, que trouxe livramento aos primogênitos do Egito, der fazendo die alusão à Freiheit libertação de gebracht hat aus dem Israel. alten Ägypten. E a nós, como igreja, Und uns als Gemeinde, nos libertando da escravidão do pecado, do frei gemacht hat von der sistema Sünde, do mundo. von dem Então, System os der irmãos estão Welt. vendo? Essa é a minha linha de pensamento. Das ist mein Gedankengang E dazu. dentro do conceito de festa, eu me baseei em Levítico capítulo 23. Und darin habe ich mich basiert auf dem 3. Buch Mose. Porque, primariamente falando, tudo aquilo que os irmãos quiserem saber de informação sobre as festas bíblicas, Alles, was ihr wissen möchtet zu den biblischen Festen, o relato completo é Levíticos 23. ist der 3. Buch Mose 23. O que os irmãos vão ler lá na Nova Aliança, por exemplo, Paulo falando ali em 1 Coríntios Was in der 5, neuen Allianz lest, zum Beispiel was Paulus sagt, sobre a celebração da Páscoa e da festa dos pães asmos, a informação primária que Paulo tem é lá de Levíticos die 23. Information, die er hat, ist von dem 3. Buch Mose E 23. você não pode se basear pegando um mandamento da antiga aliança, da nova aliança, Du kannst dich nicht auf etwas basieren von der neuen Allianz, sem ir lá na base, lá ohne auf na die revelação Basis primária. zurückzugehen und das nachzuvollziehen. Disso nós podemos falar de dízimos e tantas outras leis que nós também seguimos, que a base está lá Das Fundament von allem no Antigo ist Testamento. im Alten Testament. Se você não analisar, é por isso que muitas igrejas Wenn têm du das nicht cometido analysierst, excessos haben viele Gemeinden e têm caminhado por um geschaffen caminho muito perigoso. und haben einen Weg geebnet, der sehr gefährlich geworden ist. Por exemplo, a doutrina da prosperidade Zum Beispiel die Doktrine, die gelehrt wird não über tem den Erfolg, base na Antiga Aliança e nem na Nova. hat keine Basis im Alten Testament und auch Porque nicht im Neuen se a Testament. pessoa fosse basear, né, dentro dessa doutrina, podemos dizer assim, da prosperidade, Weil wenn der Mensch sich zurückruft auf die Doktrine des Erfolges, ele vai entender que a prosperidade, ela na verdade depende dann versteht er, dass sie abhängig ist von da nossa obediência plena à palavra de unserem Deus. vollen Gehorsam zu Gott. Não é por eu dar uma oferta na igreja ou Nicht, dízimo, weil ich eine Gabe gebe, mas é por toda uma obediência à palavra de Deus. aber aus dem Grund, weil ich gehorsam bin Gott gegenüber. Desde Gênesis Von dem até ersten Apocalipse. Buch bis hin zur Offenbarung. Porque Novo Testamento sem Antigo é uma casa só com telhado, paredes e telhado. Weil ohne dieses Fundament ist ein Haus nicht komplett geschaffen. Sem alicerce. Ohne das Fundament. E o que é que segura uma casa? Was hält das Haus zusammen? É o alicerce. Você não vê ele está escondido. Mas se não houver alicerce, o que vai acontecer com a casa? Was passiert also mit dem Haus, wenn es das nicht gut gebaut ist? Ela vai cair quando vier um vento, Es wird uma einstürzen, wenn tempestade. ein Wind kommt. Mas se houver um alicerce bem fundamentado, pode vir a tempestade que vier, Aber wenn das Haus gut geebnet ist, dann kann der Sturm aufziehen. ainda que possa haver algum estrago nessa casa, Auch wenn das Haus vielleicht beschädigt werden kann, todavia ela vai permanecer em pé. wird sie trotzdem standhaft bleiben und nicht einstürzen. Amém, irmãos? Amen, Geschwister. Então, todo estudo que os irmãos ouvirem eu dando aqui na igreja vai ter sempre base primária a antiga aliança. Also alles, was ich lehre, wird vor allem eine Verknüpfung haben mit dem Mas Alten Testament. trabalhando dentro de uma revelação do Espírito Santo de Aber in Deus, der Zusammenarbeit mit der Offenbarung des Heiligen Geistes, através da morte de Jesus, que me libertou, que me der salvou, mich frei gemacht hat und e mich errettet hat. hoje eu sou
nós somos uma habitação do Espírito de Deus. Und heute lebt er in uns, inmitten von uns. Então, o Lucas pode avançar um pouquinho, filho? Então, dentro do relato, mais um pouquinho, a primeira... Não, mais para baixo. Aí, a primeira festa bíblica... Das erste biblische do Fest, relato ali de Levíticos 23, dritte Buch Mose se 23. os irmãos leem na casa dos irmãos, Wenn ihr das zu Hause os nachlesen irmãos wollt, vão ver que Deus dá ali 8 festas bíblicas. versteht ihr, dass Gott dort 8 biblische Feste gibt. Os irmãos vão ver que, por que 8? Warum 8? 7 é o número da perfeição. 7 ist die Nummer der Perfektion, É o número completo. die vollendete Nummer. 6 é o número do homem. 6 ist die Nummer des Menschen. É por isso que o anticristo se revela como sendo o 666. Offenbart sich der Antichrist mit der Nummer 666. Em que será o culminar da maldade do homem, mas sobre uma influência satânica. Was die Bosheit des Menschen aufweisen soll mit dem Einfluss von etwas Satanischem. Mas o número 7 na Bíblia é o número Aber da die Nummer perfeição. 7 ist die Nummer der Perfektion. E o número 8? Und die Nummer 8 O número 8 é o número do Mashiach, do Messias. ist die Nummer des Messias É o do reino dele. und von seinem Königreich. É quando nós vamos estar com ele para sempre. Wenn wir also bei ihm sind für immer. Porque não estaremos só no milênio, Weil nicht nur im Millennium, mas estaremos por toda a eternidade. aber für die ganze Ewigkeit. E para você entender, você tem que começar pelo sábado. Und damit du das verstehen kannst, musst Os du irmãos anfangen mit dem vejam Samstag. que ali no capítulo 23, o In sábado Kapitel 23 ist der Samstag, é a primeira festa de Deus. das erste Fest Gottes. Vamos ler? Lasst uns es gemeinsam lesen. Capítulo 23, Kapitel 23, Levitikus, 3. Buch Mose. diz assim, capítulo 23, a partir do versículo 1, diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As solenidades do Senhor, ou festas do Senhor que convocareis, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades, ou os meus tempos determinados. Versículo 3: 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. De forma que as festas bíblicas, elas têm que ter um fundamento como sábado. Die biblischen Feste müssen ein Fundament im Samstag haben. Por exemplo, Zum Beispiel, quando é que dá-se lugar à festa de Pentecostes? wann ist das Pfingstfest? Os irmãos vejam que Páscoa se celebra no 14º dia de Nissan. Aos 14 dias de Nissan se celebra a Páscoa. Aos 15 de Nissan se celebra a festa dos pães asmos, em que se inicia uma contagem de 49 dias até Pentecostes, que no término, quando se completar os 49 dias, no 50º dia, se celebrará Pentecostes. O que nós podemos nos lembrar de Pentecostes? Was können wir uns erinnern von den Pfingsten? A igreja do Senhor descida do Espírito Santo para fazer em nós herabstieg mit dem Heiligen Geist, moradas. Para trazer o quê? Para trazer o quê para a igreja? was zu bringen. Dons e Talentos. ministérios. Não existe dons e nem ministérios sem o Espírito Santo de Es Deus. gibt keine Talente und Ministerien ohne den Heiligen Geist. Tudo começa, veja só, irmão, segundo a tradição judaica, Nach der o jüdischen primeiro Tradition sábado da contagem erste do Homer Samstag von der Zählung des acontece no Mannes. dia 15 de Nissan. Eles entendem que no dia 15 de Nissan, quando se celebrou a primeira festa dos pães asmos, era sábado, e daí Deus manda contar 7 dias de festa dos pães asmos, e depois até o culminar do 50º dia para se celebrar Pentecostes. E tudo isso, a base é o sábado, porque são 7 semanas de 7 dias. Então,
no 7º dia Am da 7. 7ª Tag semana, in der 7. Woche, no outro dia se celebraria am nächsten Tag, Pentecostes. feiert man dann das Pfingsten. Então a base é o sábado. Also ist das Fundament der Samstag. Se fosse o domingo, por exemplo, Wenn es zum Beispiel ein Sonntag wäre, o termo da contagem terminaria no domingo. dann würde das auch die Zählung am Sonntag aufhören. Mas o termo da contagem se inicia no sábado Aber sie fängt am Samstag an e termina no sábado. und hört genauso auch am Samstag auf. Então eu só estou fazendo essa introdução para os irmãos entenderem. Ich mache diese Aufzählung, damit die Geschwister Os irmãos folgen vejam können. que eu falei para os irmãos na vez passada, Im letzten Mal habe ich den Geschwistern erzählt, Páscoa, eu não falei tão profundamente sobre o sábado. habe ich nicht sehr tiefgründig über den Samstag gesprochen. Pouco de receio de gerar certo estranhamento aos irmãos. Euch nicht zu verwirren. Por causa que eu sei qual é a linha teológica da Assembleia de Deus. Ich kenne die theologische Linie Mas von der Gemeinde des Herrn. Hoje eu me senti pouco mais, podemos dizer assim, eu até falei, Senhor, dai-me intrepidez. Ich habe zum Herrn gesagt, Herr, gib mir das, dass ich sprechen kann. Porque se você ensina uma meia-verdade, Weil wenn du eine Halbwahrheit erzählst, fica faltando alguma coisa. dann fehlt É etwas. como uma comida que falta tempero. Es ist wie ein Essen, wo die Gewürze fehlen. Então eu ensinei para os irmãos a Páscoa, que é a libertação do povo do Egito, euch geschildert, dass die Freimachung von Ägypten ist. para nós da nova aliança, libertação do pecado do sistema do mundo, von der Freimachung der Sünde zu erklären. A morte de Jesus que nos Der Tod des trouxe Herrn, esse Jesus Christus, livramento, porque der uns diese nós Freimachung schenkte. estávamos no mundo destinados a quê? O que nós estávamos destinados? A morte. O salário do Ausgesetzt pecado dem Tod. é a morte. Das ist der Lohn für De die forma Sünde que gewesen. sem o sangue de Jesus Ohne das Blut von Jesus eu Christus, morreria assim como os primogênitos lá no Egito morreram. dann würde ich sterben wie die Erstgeborenen damals in Ägypten. A festa dos pães asmos, onde Das Fest der ungesäuerten Brote, o povo de Israel teria que comer durante 7 dias pães sem fermento wo sie das Brot essen mussten e comer ervas amargosas, e comer ervas amargas ou verduras amargas que não fossem tão saborosas. Gemüse essen mussten, das nicht sehr schmackhaft war. Elas nos trazem a consciência do pecado. Dann zeigen sie uns die Sünde auf, Porque die veja só, Gewissheit der Sünde. uma coisa é eu ser livre, eu ser liberto da escravidão. Etwas ist es, freigemacht zu sein von der Sünde. E outra coisa é eu ter, na verdade, uma liberdade de mente. Und das andere ist es auch wirklich De freigemacht zu sein in que eu Gedanken. sou livre, porque eu Dass posso ich ser frei livre, podemos dizer assim, no espírito, Im Geiste, mas na alma eu ser um escravo. aber in der Seele bin ich noch ein Sklave. E é o que aconteceu com muitos judeus ali no deserto. A mente deles, eles já tinham sido libertos, mas continuavam com a mente no Egito. Sie waren frei von der Sünde, aber in ihrer Seele waren sie noch gefangen. Vez por outra, eles sentiam saudade dos melões, das cebolas do Und dann Egito. haben sie angefangen, die alten Sachen zu vermissen, die Então, sie in Ägypten hatten. O que isso significa? Que a mente deles Das ainda bedeutet, dass ihr Verstand estava presa à immer noch escravidão do gefangen war Egito. bei den Sklaven. Então, a festa dos pães asmos, dentro Das desse Fest also der conceito de crescimento espiritual, de ser libertos do pecado, até atingir a Wo estatura de man homem freigemacht perfeito, ist, um dann die Perfektion zu erreichen. lá em Tabernáculos. Então, a festa dos pães asmos significa eu ter consciência Also das Fest der ungesäuerten Brote bedeutet es, Gewissheit zu de que haben, o meu comportamento dass mein ele Verhalten desagradava a Deus. hat Gott von mir ferngehalten und hat E Gott nicht que gefangen. precisa haver posicionamento Und meu. dass es eine Position von mir geben muss. Precisa haver uma mudança de atitude. Eine Änderung des Verhaltens. Tanto que conversão, irmãos, no grego é metanoia, mudança de pensamento. Was auch bedeutet, sich zu bekehren, seine Gedanken zu É bekehren. você estar caminhando Und né, wie wenn du em läufst direção ao sul nach Süden e você encontra com Jesus, und du triffst Jesus dá uma meia volta e drehst dich zur passa Hälfte a se um dirigir em direção ao
Norte, Und du gehst zurück in norte Richtung Norden. espiritual. Os irmãos vejam Spirituell que gesehen. o norte Der geográfico Norden, geografisch gesehen, e o norte magnético da Terra. Não existe dois nortes, um geográfico e um magnético. es gibt doch zwei Norden, der geografische und der magnetische. Então, a bússola ela se orienta não é pelo sul, é pelo norte. Sie orientiert sich also nicht für den Süden, sondern Porque am é Norden, lá que está o norte magnético. weil dort ist der magnetische Norden. Então, trazendo uma alusão a Jesus, que é o nosso norte Wenn wir also magnético. zu Jesus und unser Norden ist, Então, a nossa bússola ela está direcionada para o norte. O Espírito de Deus é que diese nos Spitze ajuda muss nessa immer zum orientação. Norden zeigen, wo Jesus ist. Aí eu tenho a consciência do meu comportamento, do pecado, de que aquilo desagradava a Deus. Also weiß ich, dass das Gott nicht gefallen hat. Daí então vem a festa das primícias, Und dann kommt das Fest der Erstlingsgabe, em que eu já posso oferecer algo a Deus. wo ich nun etwas Gott geben darf. Eu já posso atribuir a Ele como sendo meu provedor. Und ich kann ihm etwas zurückgeben, da er derjenige ist, der für mich gesorgt hat. Aquele que é a razão de eu existir. Derjenige, der der Grund ist für meine Existenz. Os irmãos entendam que esta festa ela é algo tão maravilhoso Das Fest ist etwas so Besonderes, que o povo de Israel eles eram terminantemente proibidos, entre aspas, porque não existe o proibido na Bíblia, né? denn es ist so besonders, dass das Volk von damals De comer in Anführungszeichen verboten war, espigas verdes, espigas tostadas, antes de primeiro oferecer o sie durften nicht von den molho, Gaben essen, bevor sie o nicht feixe das primícias a Deus. geopfert haben dem Herrn die Erstlingsgabe. Mas irmãos, vejam que junto com o feixe das primícias, eles levavam também uma medida, né, uma oferta de manjares a Und Deus. sie gaben auch etwas Só zu Gott. que, quando nós analisamos esta oferta de manjares, que tem os mesmos ingredientes die die gleichen Zutaten haben, dos dois pães que Deus exige que eles ofereçam a Ele ali em Pentecostes. von den zwei Dingen, die Gott von ihnen verlangt, da bei den Pfingsten. Os ingredientes são os mesmos. Die Zutaten sind die gleichen. 2 êfas de flor de farinha, Feinmehl, 2 Zettel Feinmehl, 1/4 de hin, mais ou menos 1 litro de azeite, das mit Öl angerührt ist, e 1 litro de vinho como oferta derramada, oferta de libação, und das vergossen werden soll als Freimachung, para que quando aquilo fosse oferecido no altar de sacrifícios, damit, wenn es geopfert werden gebührt auf dem Altar, aquele vinho como oferta dann derramada würde dieser Wein, podia subir aquele cheiro suave könnte mit diesem gut riechenden Geruch nach oben steigen. de Deus. Os ingredientes lá de Pentecostes são os mesmos. Es sind die gleichen Zutaten. Só que aqui nas primícias, Aber hier bei den Erstlingsgaben, ele pede para eles oferecerem a oferta de manjares e amassarem ela, sie bitten, dass es gut angerührt wird, mas não fala para eles oferecerem pães. aber nicht als Brot darzubringen. Mas lá em Pentecostes já fala para eles trazerem 2 pães. Aber dort beim Pfingsten sagen sie schon, sie sollen 2 Brote mitbringen. Os ingredientes são os mesmos. Also die Zutaten, die ihr seht, sind die gleichen. Mas o pão já fala Aber das de algo que passou pela cozedura, pelo forno. Zeigt schon auf, dass es durch den Ofen gehen musste. A massa fala de algo que ainda não é sólido. Der Teig ist etwas, das noch nicht solide Mas ist, noch nicht fest ist. Aquilo que a gente pode oferecer ao Senhor. Aber das ist das, was sie offenbaren konnten dem Herrn. Porque nós fomos salvos muito recentemente. Weil wir sind etwas, das noch sehr früh ist. Nós ainda não tínhamos como oferecer algo sólido ao Wir Senhor. hatten noch nicht die Gelegenheit, das zu geben, was fest ist dem Herrn. Por isso, Ele não exige pães. Deswegen verlangt er damals noch keine Brote. Mas conforme nós vamos caminhando até Pentecostes, So wie wir mit dem Herrn gehen, nesta contagem do homem de 49 in dias, dieser Zählung von 49 Tagen, que simboliza caminhar de crescimento, das symbolisiert, dass du wächst de uma evolução, in einer Evolution, de entendimento, que Verständnis. precisa de haver mudança em mim. das zeigt, dass es in dir eine Veränderung geben muss. Porque veja só, irmãos, em primeiro lugar, Deus só consegue mudar uma pessoa
pessoa, Gott nível de kann eine caráter, Person nur verändern, im Charakterlichen gesehen, quando ele reconhecer que precisa de wenn mudança. diese Person anerkennt, dass sie Hilfe braucht. Uma pessoa pode ser salvo em Jesus, Kann ein Geretteter sein in Jesus, estar 20, 30, 40 anos na igreja, 20, 40 Jahre in der Gemeinde sein, mas ainda assim não usufruir 100% das bênçãos de Deus na vida aber dela. hat immer noch nicht 100% den Segen Gottes in seinem Leben. Causa de não ter a sua mente totalmente renovada pelo Weil sein Espírito Verstand Santo noch de nicht Deus. zu 100% gereinigt wurde vom Heiligen Geist. Porque ela tem que reconhecer que precisa de mudança. Weil diese Person muss anerkennen, dass sie Veränderung braucht. Ela tem que reconhecer que Deus quer tratá-la Sie muss verstehen, dass Gott sie behandeln möchte, para que ela, a partir do momento em que Deus a tratou, damit ab dem Moment, wo Gott sie fertig behandelt hat, ela possa estar livre sie frei ist, para servir a Deus. Gott zu dienen. Mas o servir a Deus no sentido ministerial. Aber das Dienen Gottes in einem ministerischen Sinne. Porque o Espírito de Deus, ele tem dons e ministério para nos dar. Weil der Geist Gottes hat Talente und Ministerien, um uns zu geben. Mas como nós vamos conseguir desenvolver Aber o wir fruto können do die Espírito Früchte des Geistes entwickeln. e os dons que o Espírito nos dá, quer Die nos dar, Talente, die der Heilige Geist uns geben möchte, se não houver uma consciência de que eu estou doente? wenn es keine Gewissheit darüber gibt, dass wir krank sind. Veja que eu já fui salvo por Jesus, Ich wurde von Jesus gerettet. mas ainda precisa um cambiamento, uma mudança de atitude Aber de dennoch braucht pensamento. es eine Veränderung im Verhalten der Gedanken. É como uma pessoa que ele chega no Es hospital, ist wie eine Person, die ins Krankenhaus kommt. ele é atendido pelo médico. Wird aufgenommen vom Arzt. Alguns doentes até têm que ir à UTI, Sie müssen vielleicht bis zur Notaufnahme gehen. mas ele sai da UTI, Dann kommt er dort raus. mas ainda não está pronto para ir para casa e exercer as suas funções, Der ist aber noch nicht bereit, nach Hause zu gehen, um das tagtägliche Leben porque fortzuführen. ele precisa ainda de tratamento, Weil er noch eine gewisse Behandlung braucht. porque ele ainda precisa de acompanhamento, Weil às er noch vezes, diese Begleitung braucht. não do médico especificamente Manchmal nicht falando, unbedingt immer vom Arzt, mas dos enfermeiros. aber von den Krankenpflegern und Schwestern. Veja só, irmãos, Also sieh genau zu, Geschwister. de que forma que uma pessoa, ela sendo doente, ela vai conseguir cuidar de outro Wie doente? kann denn ein Kranker einen anderen Kranken helfen? A igreja ela é um pronto-socorro espiritual. Die Kirche und Gemeinde ist wie ein Krankenhaus. Mas você só vai ter condições de ajudar no tratamento de Aber outros du wirst doentes nur anderen Kranken helfen können, como enfermeiro do médico dos médicos, wie ein Krankenpfleger der Ärzte, se você estiver plenamente curado. wenn du ganz geheilt bist. Se você ainda estiver doente, mesmo que seja resquícios, Wenn du noch krank bist, sogar noch ein wenig, vai haver debilidades. dann gibt es Behinderungen. Vai haver situações em que você não vai estar à altura. Dann gibt es Situationen, wo du noch nicht auf der Höhe bist. Por isso, Deus ele quer trabalhar na tua vida, Deswegen möchte Gott in deinem Leben arbeiten. neste caminhar In diesem Gehen. da Páscoa até Von Pentecostes. Pessach bis zum Pfingsten. Porque é em Pentecostes que o Espírito de Deus é derramado. Weil beim Pfingsten wird der Geist Gottes ausgeschüttet. E é ali que ele também tem dons e ministérios. Und dort hat er auch die Talente zu verschenken. Os irmãos vejam que Jesus ele morre na Páscoa. Jesus, er stirbt bei Ele Pessach. ressuscita ao terceiro dia. Er ist auferstanden am 3. Tag. Ele ressuscita como o quê? Como primícia dos que? Quem é que se lembra? Primícia dos que dormem. O terceiro dia da festa, que dia que é? Podemos dizer assim, tirando o sábado, as primícias que nós oferecemos a Deus. Páscoa, Wir haben festa Gott dos das pães Pessach asmos gegeben, e die primícias. ungesäuerten Brote und Jesus Erstlingsgaben. ressuscita no Jesus terceiro dia steht auf am 3. Tage como primícias dos que dormem. als diejenigen, die geschlafen E haben. nós só temos condições de apresentar algo a Deus a Wir haben nur partir die Gaben, wir haben nur die Möglichkeit, Gott zu opfern, das primícias. ab dem Zeitpunkt der Erstlingsgabe. Então os irmãos estão entendendo o paralelismo,
aquilo que Deus ele apresenta na sua palavra, que muitas vezes, Oftmals zeigt Gott in seinem Wort, por nós desconhecermos, wenn wir nicht das kennen, nós ficamos aquém da vontade de Deus. dann kommen wir ab von dem Wohlwollen Gottes. Mas a pessoa até poderia pensar assim, mas irmão, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Aber es kann Leute geben, die sagen, ja, ich bin doch schon getauft mit dem Heiligen Geist. Mas todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, Aber alle Menschen, die mit dem Heiligen Geist getauft sind, e até mesmo pessoas que são usadas com os dons espirituais, und auch mit den Talenten gebraucht werden, são pessoas totalmente maduras? sind es ganz vollständig reife Menschen. Uma pessoa pode estar cheia de dons, Ein Mensch kann voll sein mit Talenten, mas não ser maduro. aber nicht reif. Aí os irmãos falam, mas o irmão está falando que a maturidade ela é atingida em Pentecostes. Dann kann es Leute geben, die sagen, ja, die Reife wird doch erlangt durch das Pfingsten. Eu estou falando, irmão, de forma simbólica. Ich rede hier im Symbolischen. Porque o batismo com o Espírito Santo, Weil die Taufe mit dem Heiligen Geist Deus ele vai fazer de acordo com a vontade dele. vollbringt Gott mit dem, was möchte. Eu Seinem Wollen. já faz 30 anos que eu sirvo a Deus e ele ainda não me batizou. Ich bin schon 30 Jahre im Dienst und der Herr hat mich noch nicht getauft. E quase todos os dias eu oro a ele, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Und jeden Tag bete ich, Herr, ich möchte getauft werden. Batiza minha esposa, batiza o meu filho. Taufe meine Ehefrau, meinen Sohn. Ele não batizou. Hat es noch nicht getan. E não cabe a mim, irmãos, questionar a soberania de Deus. Und ich kann aber nicht Gott anzweifeln und ihn fragen. Agora, uma coisa eu sei. Aber eins weiß ich. É que vai chegar o dia em que ele vai fazer. Der Tag wird kommen, an dem er es tun Então, wird. os irmãos, vejam só. Eu não quero dizer que eu sinto bam, bam, bam. Não é isso, irmãos. Eu sou uma pessoa falha. Ich bin ein Mensch, der fehlerhaft ist. Uma pessoa que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Como, Ich brauche die Gnade talvez Gottes. até mais do que os irmãos. Vielleicht sogar mehr als die Geschwister. Sabe por quê, irmãos? Wisst ihr warum? Porque a palavra de Deus diz que a quem muito se lhe é dado, muito se lhe é cobrado. Quanto mais Deus dá, mais Ele vai cobrar. Je mehr Gott gibt, desto mehr wird es verlangt. Haverá um dia de prestação de contas. Und irgendwann kommt der Tag, wo das De forma que darüber gesprochen a wird. minha preocupação, Auf eine Art und Weise, wo meine Sorgen. e eu encorajo aqui os irmãos, em que a preocupação de cada um dos irmãos Dass die Sorgen von jedem Einzelnen von hier deve de ser na qualidade daquilo que vocês estão ou estarão oferecendo a Deus. sollte in der Qualität von dem liegen, was ihr dem Herrn darbringt. Porque não adianta eu querer oferecer muito, mas com má qualidade. Es bringt nichts, dem Herrn viel opfern zu wollen, aber mit schlechter Qualität. Se naquele grande dia eu vou Und ser an diesem großen reprovado, Tag, da wird Gott sagen, nein, das Mas hast é nicht melhor bestanden. eu caminhar mais devagar, Aber wenn ich langsamer gehe, mas continuar avançando. aber ich komme voran. E naquele grande dia Und an diesem großen Tag ser distinguido pelo Senhor. wird der Herr sagen, ja, gut gemacht. Então, vejam só, não é pelo muito fazer, Es ist nicht an dem vielen Tun, mas é pela qualidade. aber der Qualität, das du tust. Não é por muito eu ofertar, Nicht durch das viele Opfern, mas é pela qualidade da minha aber durch die oferta. Qualität deiner Opfergaben. O dízimo não, o dízimo ele existe, né? Existe Der uma Zehnte nicht. porcentagem do dízimo. Beim Por isso Zehnten diz ist es so, da dízimo. gibt es 10%, A Zehnte, décima parte. Mas a oferta não. A oferta não existe valor estipulado. bei den Gaben ist es anders, da gibt É es o keinen quanto festen Bestandteil. o teu coração sentir que Es você deve ist so dar. viel, wie dein Herz dir sagt zu geben. O quanto as tuas posses podem Wie viel du geben kannst. fazer. Mas o teu coração tem que estar totalmente em Deus. Aber dein Herz muss ganz und gar in Gott sein. Tudo que for abaixo disso Alles, was darunter ist, não vai adiantar. wird nichts nützen. Você pode trazer 1 milhão de Du euros. kannst 1 Million Euro geben. A igreja, o pastor pode até dar aleluia, não é verdade? Às vezes a pessoa não dá um cheque, uma coisa, o pastor às vezes tem aleluia. Não é? Às vezes acontece assim em algumas igrejas. Mas eu já vi. Não, eu não sei que nós não, mas eu já vi. Eu já vi, irmãos. Irmãos, fazer assim no púlpito. Olha o cheque, irmãos. Eu já vi com os meus olhos. Eu também, irmão.
Não falou o valor, mas fez assim. Significa o quê? Que aquele irmãozinho que deu uma oferta pequenina não é distinguida. Diante daquele cheque, aquela oferta não é nada diante de Deus. Isso é o que foi demonstrado. Mas diante de Deus, Vor Gott, veja só, irmãos, diante de Deus, aquele cheque, eu não vou julgar a pessoa que deu, mas aquele cheque pode acontecer vor Gott kann es sein, dass de dieser ter große Scheck mit menos dem viel valor Geld do que €1 ou R$1 que foi dado em kann weniger oferta. wert sein, als wenn du mit vollem Herzen 1 Euro opferst. Portanto, nós, a missionária como dirigente, eu aqui como auxiliando ela junto com os obreiros do Senhor, o desejo do coração da missionária, que eu sei disso, e o meu desejo é que os irmãos deem com qualidade. Der Wunsch von uns ist es, dass man mit Qualität gibt Porque und nicht, só assim o Senhor vai receber. denn nur so kann der Herr das annehmen. Então, irmãos, vejam, isso fala do que? De crescimento espiritual, de spricht über maturidade Wachstum. espiritual. Desde o momento em que você foi salvo por Von Jesus, dem Moment an, wo du gerettet wurdest está caminhando und läufst mit ihm, até atingir Pentecostes. bis das Pfingsten ankommt. Agora, a pergunta poderia ser: em que dia da contagem do homem eu estou? Du kannst dich jetzt fragen, ja, in welcher Erzählung bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt genau? Por exemplo, eu estou falando contagem do homem, irmãos. Ich sage die Zählung des Mannes, Porque é essa linguagem que é usada ali em Levíticos 23. weil das ist die Sprache, die benutzt wird im 3. Mose 23. Na tradução em português, nós não vemos isto, Im mas Portugiesischen sehen wir das nicht, o feixe das primícias que é oferecido a Deus aber die Darbringung der Erstlingsgaben eram na medida de capacidades para secos. Medida de capacidade para secos? Existe medida, por exemplo, o litro, medida de capacidade para líquidos. Quilo, medida de capacidades para secos. Capacidade para seco, troca. Seco. Não, medida. Medida massa. Messen. Getreide zum Beispiel, für trockene Sachen. Medida. Für wässrige Flüssigkeit war Liter und für trockene Sachen ist Kilogramm. Porque na Das ist einfach das medida, Maß für die trockenen. na medida daqui da Europa, né, como um todo, Zum Beispiel in der Messung hier von Europa. tirando Inglaterra, é usado como medida para England rausnimmt, líquidos, é usado o litro, wird zum Beispiel 1 Liter benutzt e como medida para secos é usado o quilo. und als Maß wird dann das Kilogramm benutzt. Na linguagem bíblica eram outras medidas In der biblischen Sprache sind das andere Messungen, que nós trazemos para as nossas medidas. die wir uns bringen für unsere eigenen Então Maßstäbe. veja, o homer, que era o feixe das primícias, equivaliam a mais ou menos 2 quilos de trigo, Und das wurde damals ungefähr auf 2 Kilo geschätzt. de espigas de trigo. E como a contagem, Deus mandava contar. Gott hat gesagt, ihr müsst zählen. O início da contagem começava um dia após o sábado, que era o Und das wurde primeiro einen Tag sábado, nach que dem era Samstag gemacht. a festa dos pães asmos. Wo Então, das Fest der ungesäuerten o Brote início da gefeiert wurde. contagem começava, no caso do Homer, ali no dia 16 de Nissan e culminava no 49º dia. Então ali o que eles faziam? Eles fazem, os judeus ainda Die hoje, Juden bis heute noch todos os anos eles fazem essa Jedes Jahr contagem literalmente. machen sie diese Zählung. E eles então na oração da tarde, Und beim Mittagsgebet, e eles então vão ocupando dia a dia. Estamos no 8º, 30º dia da contagem do homem. Querendo dizer que eu estou mais próximo de Shavuot, de was Pesach. bedeutet, dass ich immer näher komme zum Pessach. Eu estou mais próximo da maturidade espiritual. Und ich bin immer noch ein Stück näher für die É Reife. isso que todos os Geistes. anos eles celebram, Jedes Jahr feiern sie das. literalmente. Wortwörtlich. E então veja só, espiritualmente falando, porque eu estou trazendo para o lado Espiritualmente espiritual para as gesehen, pessoas gesagt. entenderem, nós devemos ter uma preocupação Sollten wir uns sorgen e perguntar: Senhor, und sagen, Herr, eu estou a quantos dias de Pentecostes? wie viele Tage fehlen es mir noch bis zum Pfingsten?
Eu estou há quantos dias da plenitude espiritual? Wie viele Tage fehlen mir noch bis zu der ganzen Fülle im Spirituellen? De ser um filho, como diz no Novo Testamento, né? Um filho huios, em grego, que é um filho experimentado. Ein Sohn, der komplett erfahren ist. Conforme eu vou caminhando com o Senhor e vou tendo essa consciência, Wenn ich also mit dem Herrn wandle und diese Gewissheit habe, vai se aproximando mais o dia dessa maturidade. kommt der Tag immer näher dieser Reife. Porque quanto maior for a maturidade espiritual, Denn je größer die Reife ist im Spirituellen, vai ser potencializado em mim wird es in mir a vontade de Deus das Wohlwollen Gottes und der Wille Gottes para a minha vida. für mein Leben. Deus não quer que nós vivamos aquém da vontade dele, Gott möchte nicht, dass wir abkommen von seinem Willen. mas Ele quer que nós sejamos abençoados de forma plena. Aber dass wir ganz und gar gesegnet werden. Há pessoas, às vezes, podem até dizer, mas eu já sou salvo, já aceitei a Jesus. Können Menschen sagen, ja, ich bin doch schon gerettet worden. É verdade, você já é salvo. Ja, du wurdest schon errettet. Mas se você não atingir Pentecostes, Aber wenn du Pfingsten noch nicht erreicht hast, se não houver, né, uma maturidade wenn es noch keine espiritual, Reife gegeben hat im Spirituellen, você na verdade vai viver uma vida aquém da vontade de Deus e muitas vezes em sofrimento. dann wirst du nicht die Fülle erleben und oftmals auch leiden. Veja só, irmãos, esse período da contagem do homem Diese Periode, diese Zeitspanne von der Zählung des Mannes, é o período que Deus quer curar as feridas da nossa ist alma. die Zeitspanne, wo Gott die Verletzungen heilen möchte von unserer Seele. Porque uma alma que não foi totalmente Weil eine curada, Seele, die nicht komplett geheilt wurde, ele vai ter sempre fragilidades. wird immer Schwächen aufweisen. E aonde que se reflete maioritariamente essas fragilidades? Und wo zeigen de uma alma sich diese ferida? Schwächen von der Seele? Aonde? Nos relacionamentos. In den Beziehungen. Como que Deus quer nos usar para salvar as pessoas que estão lá no mundo? Wie soll Gott uns also benutzen, Se um die Menschen zu eu retten? tenho dificuldade de me relacionar com as Wenn pessoas, ich Schwierigkeiten habe, eine Beziehung einzugehen mit Menschen. se eu não entender a magnitude da obra do Calvário na minha vida, Wenn ich nicht verstehe, das Opfer, das getan wurde in meinem Leben. a pessoa faz uma coisinha desse tamanho, eu já não quero mais falar Eine com Person ela. hat etwas Kleines mir angetan und ich spreche nicht mehr mit ihr. A pessoa deu uma pisada no meu calo Sie hat mich e eu getreten viro o rosto para ela. und ich wende mein Angesicht von ihr ab. Veja só, irmãos, eu não estou falando de tristeza. Ich spreche nicht über die Traurigkeit. É legítimo nós entristecermos. Es ist natürlich klar, dass wir uns manchmal traurig werden. Quando a pessoa pisa no nosso calo, dói ou não dói? Wenn uns jemand tritt, dann tut Nós das sehr weh. sentimos a dor. Wir fühlen den Schmerz. Mas uma coisa é você ficar remoendo no teu dia a dia aquela dor. Aber etwas ist es, dass du immer wieder daran denkst, an diesen Schmerz. A dor, ela tem que ser só no momento. Der Schmerz darf nur zugelassen werden E in dem eu Moment, aí wo es vou falar, passiert ist. Senhor, já não dói mais. Und dann danach sagst du, Herr, es tut nicht mehr weh. Porque o Senhor derramou o teu bálsamo. Weil du hast deinen Balsam ausgeschüttet. Por isso, Senhor, com o Deswegen, amor que o Senhor me ama Mit der Liebe, die du mich liebst e me amou ali na cruz. und mich auch dort am Kreuz geliebt hast, Eu amo aquele irmão. liebe ich diesen Bruder. Eu amo aquele colega de trabalho, Liebe ich diesen Senhor. Bruder von der Arbeit. Senhor, o meu chefe, ele me persegue. Mein Chef, verfolgt mich. Mas eu amo ele com aquele amor que o Senhor me Aber ich ama. liebe ihn mit der Liebe, die du mich liebst, mit der du mich liebst. Sabe por quê, Senhor? Weißt du warum, Herr? Porque todos os dias Weil jeden Tag eu peco contra o Senhor. sündige ich gegen dich. Mas todos os dias o Senhor me perdoa. Aber jeden Tag errettest du mich und verzeihst mir. Oh Senhor, como poderia eu não perdoar aquela pessoa? Wie kann also ich nicht dieser Person verzeihen, Se o Senhor me perdoa wenn du todos mir os verzeiht dias. hast, verziehen hast? E o perdão que Deus nos dá, ele é Und die Vergebung, die der Herr menor gibt, ou maior do que Deus exige que nós demos para a pessoa que ist nos größer ofende. als alles andere. Qual que é a maior a dívida? Was ist der größte É o meu Schuld? pecar contra Deus ou é uma pessoa me ofender? Nicht gegen Gott zu sündigen oder wenn eine Person mich Qual é a verwirrt. maior a dívida, irmão? Was ist die größere Schuld? É o meu pecado contra o meu Senhor. Die Sünde gegen meinen Herrn. Como eu poderia não perdoar aquela pessoa? Wie kann also ich nicht jemandem verzeihen? Por isso, irmãos, a nossa oração todos os dias Deswegen
sollte unser Gebet jeden Tag sein. Senhor, me ajuda. Herr, hilf mir. Me ajude. Deixa eu ver, Senhor, faça eu ver as fragilidades da minha alma. Lass mich meine Schwächen anerkennen. As almas que precisam, as áreas da minha vida que precisam ser Die Bereiche in curadas. meinem Leben, die gerettet werden müssen. Quem sabe, Senhor, dificuldade de liberar o perdão. Vielleicht Schwächen, um ein Vergeben auszusprechen. Tantas situações que nos restringem, Senhor. Viele Situationen, die uns zurückhalten. Me cura. Heile mich. Derrama do teu bálsamo sobre a minha vida. Schütte deinen Balsam über mich aus. Essa deve ser a nossa oração ao Senhor. Das sollte unser Gebet dem Herrn sein. Irmãos, eu posso ter dificuldade de Geschwister, ich kann expressar Schwierigkeiten haben, com uma pessoa. etwas auszudrücken mit einer Person. Até com minha mãe, com meu pai, Vielleicht mit meiner Mutter oder meinem Vater, com minha esposa, mit meiner Ehefrau, com meu melhor amigo, meinem besten Freund, com o meu filho. meinem Sohn. Mas não pode haver limitação entre o meu Aber es darf keine relacionamento e Deus. Limitationen geben mit der Beziehung zu Gott. Eu sou livre e, irmãos, por quê? Porque Deus não me julga. Ich bin frei, weil Gott mich nicht verurteilt. Às vezes você vai confidenciar certas coisas a algumas pessoas e ele vai te julgar. Manchmal tust du gewisse Dinge und dieser Mensch wird dich verurteilen Às vezes vai orar com indiferença para você. und wird beten für dich mit etwas, was ihn zurückhält. Por isso tem coisas que as pessoas ficam com aquilo dentro delas. Es gibt Dinge, wo die Menschen in sich drin tragen für viele Jahre. Mas com Deus eu posso conversar Aber mit Gott kann ich sprechen e falar com ele, Senhor, há esta fragilidade e eu não consigo me libertar dela Es gibt diese Schwäche und ich kann mich nicht davon frei machen através das minhas próprias forças. durch meine eigenen Kräfte. Mas me liberta, Senhor. Aber Herr, mach mich frei davon. Me cura, Senhor. Heile mich. Com ele nós temos essa liberdade. Mit ihm haben wir diese Freiheit. Só a partir do momento em que tivermos este posicionamento como servos de Nur Deus, ab dem Moment, wo wir die Diener Gottes diese Haltung einnehmen, haverá um maior crescimento como filhos do Deus Altíssimo. kann es ein Wachstum mit dem Gott Irmãos, des Höchsten geben. Existe uma diferença Es gibt einen Unterschied. entre você ser herdeiro de uma grande herança, Da, wo du Erbe bist, wo du ein Erbe hast, mas você tomar posse dessa herança. oder wo du Besitz ergreifst von diesem Erbe. Se você pode ter 1 milhão lá no banco, ou 100 Du milhões, kannst 10 Millionen haben auf der Bank, mas se você não ir lá no banco aber wenn du nicht bis zur Bank gehst e falar com o gerente, und mit dem Chef se sprichst apresentar como herdeiro, und sagst, hey, ich bin erbberechtigt, você vai estar vivendo em miséria, dann wirst du vielleicht in schlimmen Zuständen leben, porém herdeiro de uma grande obwohl du doch erbberechtigt bist. fortuna. Assim somos nós diante So de geht es Deus, uns vor Gott. enquanto nós não atingirmos a Solange wir nicht maturidade Besitz ergreifen. espiritual. Veja só, irmãos, isso que eu estou falando para os irmãos é bíblico. Das, was ich euch sage, ist biblisch. Herança, irmãos, dentro do hebraico significa nahalá. Erbberechtigt zu sein hat ein Você biblisches tem uma Wort. herança, Du hast einen- nahalá. Du hast ein Erbe. Mas quando eu me aposso dessa herança, é morechá. Aber wenn du dich annäherst zu diesem Erbe hast, ist das ein anderer Begriff. É a herança na mesma, Es ist der gleiche Erbe. mas que eu já estou usufruindo dela. Aber ich nehme jetzt Besitz von ihr. Deixou de ser nahalá, Du hast aufgehört, Nahalal zu sein passou a ser morechá. und bist jetzt Morascha. Porque o gerente do banco, Jesus Weil der Cristo, Bankleiter der Bank, Jesus Christus, ele já fez tudo aquilo que foi preciso fazer hat alles legalmente getan, das legalisiert werden musste, para que eu possa usufruir desta herança. damit du jetzt das Erbe bekommen kannst. Existe ou não existe aspectos legais em relação à herança? Gibt es nicht diese legalen Bestimmungen, um ein Erbe zu bekommen? Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que apresentar como, no caso, Was ist das erste herdeiro? Dokument, das man vorweisen muss, um zu zeigen, dass man Tem que apresentar erbberechtigt ist? Provar a legitimidade. legitimidade como filho. Dass man legitimiert ist, dass man E der tem Sohn que ist. apresentar a certidão de óbito do falecido. O pai já morreu, por isso ele é legítimo direto daquele pai, pode usufruir daquela herança. É foda. Jesus, ele está vivo hoje, mas ele, o que aconteceu? Ele morreu Jesus lebt e heute, ao aber er ist morrer eines na Tages cruz, gestorben. derramando o seu Und als er am sangue, Kreuz gestorben ist und sein Blut vergossen hat, ele hoje nos dá a legitimidade
legitimidade gibt para er uns nós jetzt die gozarmos desta herança. Legitimation, dieses Erbe zu bekommen. E a Bíblia ainda vai mais longe, Und die Bibel, sie geht noch ferner. porque ela apresenta Cristo como herdeiro legítimo e nós como co-herdeiro com Ele de todas as coisas. Veja só, irmãos, é como se nós agora nos tornássemos irmão de Jesus. Es ist wie, als wären wir jetzt Irmãos de Geschwister von Jesus. Jesus Christus. Ele é o herdeiro legítimo e Er ist nós, der berechtigte Erbe. através do seu sangue, Und durch sein Blut somos co-herdeiros com Ele. sind wir Co-Erben geworden. Por que a Bíblia ela usa essa linguagem? Warum spricht die Bibel in diesen Worten? Porque eu só consigo me apresentar perante Deus Weil ich kann mich Gott nur annähern nos méritos de Cristo. durch das, was Gott getan hat. Não é nos meus méritos. Nicht durch das, was ich getan habe. Por muito que eu faça, Auch wenn ich viel tue, se for através dos meus méritos, wenn es durch das ist, was ich getan habe auf der Deus Welt, não vai receber as minhas obras. wird Gott es nicht annehmen. Mas se eu me apresento perante Deus, Aber wenn ich mich vor Gott stelle, nos méritos de Cristo, von den Handlungen, die Christus getan hat, Deus, quando olha para mim, schaut Gott mich an Ele vê a figura do Filho und er sieht die Figur des Sohnes, que morreu por mim ali na cruz. der gestorben ist für mich am Kreuz. É por isso que Paulo diz: já não vivo Deswegen mais sagt eu, Paulus, jetzt lebe nicht mehr ich, mas Cristo vive. aber em mim. Christus lebt in mir. Paulo ele tinha dificuldades em ver ele. Paulus hatte Schwierigkeiten. Ele entrou em crise existencial, irmãos. Er hatte eine Existenzkrise. Porque quando ele olhava para ele, Weil als er sich angesehen hat, ele dizia: aonde está eu, Senhor? hat er gesagt, wo bin ich denn, Herr? A vida que eu vivo Das Leben, das ich lebe, já não sou mais eu, bin schon nicht mehr ich, mas é Cristo que vive. em aber mim. Christus, der in Os mir irmãos lebt. estão entendendo por que Paulo ele teve um ministério grandioso nas Verstehst du, warum Paulus ein großes Ministerium hatte? Porque ele pôde dizer isso perante o Senhor. Weil er das vor dem Herrn sagen É konnte. por isso que toda oração diante de Deus, Deswegen ist jedes Gebet vor Gott, ela tem que ser feita em nome de Jesus. muss sie gemacht werden im Namen von Jesus Christus. Por isso, eu vou dizer aqui para os irmãos, não é correto Es ist also nicht korrekt. os irmãos orarem em nome do Pai e do Filho e Ihr do betet Espírito im Namen Santo. des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Não é essa oração que Jesus ele ensina os discípulos quando ele diz: Das ist nicht das ele Gebet, das diz Jesus lehrt. assim, no capítulo 15 e 16 de João, In Johannes 15,16 ele diz assim: olha, vocês pedem ao Pai sagt er, bittet den Vater em meu nome in meinem Namen e ele vos fará. und er wird es tun. Por quê? Weshalb? Porque é nos méritos dele. Weil es abhängig ist von seinen Handlungen. Nós temos uma certa dificuldade de entender isso, irmãos. Wir haben manchmal Schwierigkeiten, das zu verstehen. As igrejas cristãs fora do contexto, podemos dizer assim, judaico da Bíblia, tanto do Antigo Von como do dem Novo, Kontext des Jüdischen tem certa dificuldade de entender gibt isso. es einige Schwierigkeiten, das zu verstehen, nachzuvollziehen. Porque, veja só, irmãos, o Espírito, ele é o Consolador. Der Heilige Geist ist unser Begleiter. Mas Ist derjenige, der tröstet. mas quem é o meu advogado? Aber wer ist mein Anwalt? É Jesus, é Ele que está junto do Pai. Es ist Jesus Christus, der mit dem Vater A ist. palavra de Deus diz que Das é Wort Gottes Ele que sagt, intercede por mim. Dass er derjenige ist, der für uns in den Kampf tritt. Agora é claro, irmãos, Uns o verteidigt. Espírito de Deus, ele tem um papel na minha Es vida, ist ele klar, tem um dass der papel Geist na criação. eine gewisse Aufgabe hat in meinem Leben. Mas a minha oração Aber mein Gebet deve de ser a Deus sollte zu Gott sein, em nome de Jesus. im Namen von Jesus Christus. Agora, eu poderia dizer assim, mas as pessoas que oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas estão pecando? Und die Menschen, die jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beten, Não, elas sind sie in Sünde? não estão pecando, porque Deus vai levar em conta a intenção do coração da pessoa. Nein, sind sie nicht, weil Gott wird das berücksichtigen, was die Intention ihres Herzens, Desejo da pessoa, porque ela Ein aprendeu Wunsch errado. des Menschen vielleicht, weil er das falsch Mas gelernt hat. Deus, o Espírito de Deus
vai levar o entendimento. Aber que a der Geist pessoa Gottes wird precisa diante de Deus e den Deus vai Menschen das atender. Verständnis geben, das zu verstehen. Agora, se eu, como filho de Deus, tiver Wenn ich als Kind Gottes conhecimento mais alargado ein Verständnis habe, das breiter ist da palavra do Senhor, von dem Wort des Herrn, eu poderei usufruir de bênçãos mais plenas. dann kann ich größere Segnungen erhalten. Porque a base da minha fé, Weil das Fundament meines Glaubens viva o Verbo que se fez carne ist e das habitou Verb, entre nós. das Fleisch geworden ist und nun in uns lebt. Este habitar, o habitou entre nós, Das Leben inmitten von uns que João usa ali ist das, was no Johannes seu benutzt. Evangelho, no In seinem capítulo Evangelium, in Kapitel 1 e no versículo 14. und Vers 14. Na verdade, o habitar ali, ele está um pouco mal traduzido, mas é tabernacular. Aber es ist sehr wichtig und von großer Wichtigkeit. Esquelezei no grego. Por que é tabernacular? Veja só, irmãos. O tabernáculo de Moisés, ele foi construído com pátio externo, lugar santo e santíssimo lugar. O relacionamento que Deus quer ter conosco Die Beziehung, die Gott mit uns eingehen möchte, não é só no pátio externo ist nicht nur im äußeren Teil e nem no lugar santo. und nicht nur in dem heiligen Ort. Isso tudo é um processo de crescimento. Das alles ist ein Prozess des Wachsens. Ele quer ter um relacionamento comigo no lugar santíssimo. Aber er möchte eine Beziehung mit mir eingehen am Allerheiligsten Ort. Porque quando eu atingir esse processo de maturidade tal, Weil wenn ich diese Reife erreiche, de verdadeiramente de Cristo tabernacular em meu coração, eu estarei atingindo o lugar santíssimo. kann ich den Ort einnehmen, der am Allerheiligsten ist. Porque o nosso crescimento Weil perante unser o Wachstum Senhor, ele é gradual, Ist mas geradlinig. o ápice é a imediata presença de Deus todos os dias. Amém, irmãos? Amen. Então eu paro por aqui. Eu vou ter uma outra, talvez uma ou mais duas, porque ainda tem mais 3 festas Es gibt noch 3 Feste, die zu para falar erwähnen para os sind. irmãos. Ainda tem a festa das trombetas, ainda tem o Yom Kippur, né? O dia do perdão, e depois o ápice do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Cristo, que é tabernáculo. Isso é a nossa morada eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Então, o próximo estudo eu estarei focando, né, o início dele na festa das trombetas. O que significa as trombetas? O que significa o Yom Kippur? E o que significa tabernáculos, Sukkot. Então, se ponhamos em pé, Lass uns bitte aufstehen. quero fazer aqui uma oração. Ich